Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. Mais uma vez é muito bom podermos compartilhar esses momentos, essas ideias filosóficas contigo e com todas as pessoas que carinhosamente acompanham o nosso canal. Hoje, em nossa conversa, vamos falar sobre o valor da memória filosófica. É natural que nós não vamos esgotar o tema, muito menos nossa ideia é trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, nós vamos conversar, refletir, ponderar e, como sempre, extrair elementos que sejam úteis, práticos e, portanto, vivenciais para cada um de nós. Esse é um tema bastante amplo e complexo, não vamos abordá-lo do ponto de vista da medicina ou da psicologia, uma vez que nós não somos profissionais da área, mas, claro, vamos tratar do tema sobre a ótica da filosofia. Grandes filósofos e filósofas ao longo da história da humanidade, figuras renomadas e que até hoje ultrapassam o limite do tempo, trazendo ideias que a própria medicina se baseia também, já falaram sobre essa ideia, como por exemplo Giordano Bruno, um dos gênios da humanidade. Platão, que até hoje é considerado o maior filósofo de todos os tempos, também aborda essa ideia da memória, da reminiscência. Enfim, eu gostaria que você começasse então, José Roberto, a nossa conversa falando sobre o ponto de vista da filosofia em relação a esse tema da memória. Perfeito, Danilo. Nós podemos fazer uma breve reflexão filosófica, como você colocou, porque apesar desse ser um tema que nós vamos muito recorrentemente encontrar aí nos compêndios de psicologia, a memória é algo que diz respeito, faz questão, faz referência a todo ser humano. Porque mesmo no nosso cotidiano, muitas vezes nós ouvimos coloquialmente as pessoas dizerem: olha, eu não tenho uma boa memória. Ou pelo contrário, né? Não, eu tenho uma boa memória, eu consigo guardar datas de aniversário, eu consigo guardar o número de todos os meus documentos, sei de cor o nome, o rosto de todos os meus amigos. Então, nós percebemos que a memória é uma questão própria, é um atributo próprio, é uma qualidade própria de qualquer indivíduo, de qualquer pessoa humana. Nós vamos buscar aqui uma reflexão que seja um pouco mais filosófica, uma definição que seja um pouco mais filosófica, né? E dizer que você mesmo trouxe aí a lembrança de Giordano Bruno, e nós poderíamos mencionar outros grandes filósofos da história que também trataram dessa questão da recordação, dessa capacidade de nós termos uma determinada experiência, nós guardarmos essa experiência e, passado algum tempo, seja um dia, uma semana, um mês, um ano ou alguns anos, nós podermos nos lembrar, né, de quando isso aconteceu, em que circunstância isso aconteceu, reconhecer como, olha, aconteceu comigo, e a recordação propriamente dito, né, que é trazer essa informação, trazer essa experiência, trazer esse conhecimento para o meu uso cotidiano. Então, a memória, a gente já pode identificar um pouco como isso, né, essa capacidade de reter acontecimentos, reter conhecimentos, reter estudos. Passado algum tempo, nós reconhecermos essa experiência na nossa linha de tempo e podermos resgatar essa experiência, resgatar esse conhecimento quando isso se fizer preciso e necessário no momento presente. E, de um ponto de vista filosófico, podemos dizer que a memória é guardar tudo aquilo que no futuro possa servir de apoio para que nós avancemos, para que nós venhamos a evoluir, para que nós possamos atuar de uma maneira mais consciente, com mais disciplina, com mais ritmo sobre o nosso comportamento. É sempre interessante lembrar que, do ponto de vista filosófico, e quando a gente fala isso, né, nós estamos querendo dizer não o ponto de vista da Nova Acrópole como escola de filosofia, mas de todos os grandes filósofos da humanidade, sejam eles gregos ou chineses ou
romanos, ou japoneses, ou tibetanos, consideravam que o ser humano ele ainda não é um ser totalmente pronto. A nossa atual fase de evolução, nós hoje vivemos, digamos assim, a idade da razão. Nós somos seres que nos reconhecemos como seres pensantes. Mas esses filósofos eles consideravam que o ser humano, mais do que um ser pensante, é uma consciência. Uma consciência que busca tudo aquilo, ou que deveria buscar, ou que deve buscar, tudo aquilo para se realizar como consciência. E falar de consciência é algo muito interessante, né? Porque nós percebemos, às vezes, né, quando estamos mais lúcidos, que, por exemplo, quando eu observo a mim mesmo, né, eu percebo que os meus pensamentos estão brigando com as minhas emoções. Né? Eu quero fazer alguma coisa, né? Eu entendo que isso é útil, que isso é necessário, que isso é benéfico, mas, por exemplo, eu tenho medo. Então eu percebo, né, que uma atitude emocional conflitua com uma atitude mental, com uma atitude racional. E isso, na visão filosófica, né, isso seria um outro elemento a par da nossa capacidade de pensar, da nossa capacidade racional, e também a par da nossa identidade emocional, das nossas emoções, emoções como a ira, emoções como a raiva, emoções como o amor, emoções como a ternura. Então nós teríamos um terceiro elemento que seria justamente a nossa consciência. E que a consciência ela deve se fortalecer para que ela possa dirigir de uma maneira correta, de uma maneira equilibrada, de uma maneira, vamos dizer assim, né? Já que nós estamos mencionando esses grandes filósofos, né, de uma maneira filosófica, tanto a nossa capacidade racional como a nossa capacidade emocional, para que as nossas ações, né, sejam ações integradas, ações que tenham muito da nossa consciência, que tenham muito da nossa razão e que não seja detida, que não seja impedida pelos nossos medos, né, pelos nossos defeitos, pelas circunstâncias adversas no caminho daquilo que a nossa consciência decidiu como melhor para avançar. E é muito interessante, né, Danilo, que todos esses filósofos, eles relacionavam muito proximamente a questão da consciência com a questão da memória. Para eles, a consciência não é uma questão pontual, não é uma questão atual, não é eu estar atento ao que eu estou fazendo agora. É eu estar atento ao que eu estou fazendo agora para que eu possa guardar disto a experiência, para que conforme o tempo vá passando, eu tenha, digamos assim, um bom baú, um bom cofre do tesouro de pensamentos firmes, de pensamentos corretos, de pensamentos bem embasados, para que quando as situações a nível individual, a nível familiar, a nível profissional, a nível coletivo, quando as situações estejam adversas, quando as situações estejam difíceis, eu possa atuar de uma maneira humana, eu possa atuar com consciência e possa atuar também com razão, ou seja, que eu possa escolher as melhores palavras, que eu possa escolher as melhores ações, que eu possa escolher tomar as melhores decisões para aquele momento. E que eu possa fazer isso, né, com um sentimento de afetividade, com um sentimento de fortaleza. Com isso, a minha ação, ela se fortalece. Com isso, a minha ação, ela também ganha calor humano, né? Ela também ganha um calor emocional. Eu não vou fazer as coisas friamente porque eu tiro a emoção fora, ou eu não vou fazer as coisas loucamente porque eu tiro a razão fora. Não, eu vou fazer as coisas, né, de uma maneira humana, de uma maneira equilibrada, do ponto de vista de uma consciência que tem recursos, que tem tesouros, que tem ensinamentos acumulados através da memória e que com isso consegue orientar a razão e orientar a emoção para também orientar o modo de vida, o comportamento, a ação. Seja essa ação lidar com um familiar, seja essa ação lidar com uma situação no meu ambiente de trabalho, seja de corretamente me relacionar com o mundo, com o tempo em que eu vivo.
perfeito, mas com um perfeito equilíbrio interior, né? E isso leva cada vez mais, né, a consciência a ir se humanizando, a ir se realizando, a ir se fortalecendo. Então, esse seria uma definição filosófica do que é a memória. Essa capacidade de nós irmos nos enriquecendo com as experiências para que, conforme o tempo vá avançando, eu possa reconhecer, nossa, mas são as minhas experiências. Há experiências positivas e há experiências negativas. Posso utilizar as experiências negativas para evitar erros, para evitar rancores, e posso utilizar as experiências positivas para que com isso eu cada vez mais reforce isso, para cada vez mais eu tenha um são orgulho e uma sã alegria de toda a minha vida. Essa ideia do esquecimento, José Roberto, é algo muito importante, sobretudo nos dias de hoje, né? Nós temos uma falta de atenção muito grande que gera o esquecimento. Exemplo, vamos sair de casa, às vezes a gente não se certifica se fechou o portão, se fechou a janela, se pegou a chave do carro, da moto, a carteira, a bolsa, enfim, a nossa mochila. Isso é uma falta de atenção que gera problemas, ou seja, o esquecimento gera consequências. Porém, quando temos consciência e atenção, isso não acontece. Desde as pequenas coisas cotidianas, como esses exemplos que eu dei, até coisas maiores vão gerar consequências pelo esquecimento. Exemplo, se eu sou um ser humano de valores como generosidade, cortesia, humildade, e em um dado momento eu esqueço desses valores, eu passo a agir como uma pessoa contrária a esses valores, obviamente, agindo com egoísmo, com muita falta de humildade, que seria a arrogância, ou seja, eu inverto os valores pelo meu esquecimento humano, e isso se dá em vários graus. Então, gostaria que você falasse dos perigos, das consequências desse esquecimento e quais são as ferramentas filosóficas que você poderia nos trazer para que a gente atue com um pouco mais dessa memória filosófica que a gente está tratando aqui nessa nossa conversa de hoje. A questão da atenção que você bem lembrou, né, Danilo, ela é muito bem colocada, porque o professor Livraga, né, o fundador da Nova Acrópole, ele já dizia, quando ele tratava dessa questão para as pessoas que estudam filosofia em Nova Acrópole, né, ele já colocava que existe uma atenção que é a atenção dos grandes mestres, dos grandes filósofos, né, que a gente percebe na biografia deles, que, por exemplo, Platão, ele nunca se desviou daquilo que era a missão dele, que era conduzir os seus discípulos na academia, né, que era a sua escola. Então, até os 80 anos de idade, né, a partir dos 20 até os 80 anos, ou seja, 60 anos, fiel à sua missão de educador. Então, Platão tinha o que nós chamaríamos de uma atenção contínua e, consequentemente, né, ele nunca esquecia de qual era a sua missão como ser humano, como filósofo, como educador. Ele aprendeu algo tão valoroso com o seu mestre Sócrates e também nas suas investigações da filosofia pitagórica, da filosofia egípcia, né, que ele conduziu a sua missão com uma fidelidade, com um zelo, com um aprofundamento cada vez maior, né? Isso nós nos inteiramos principalmente pelos historiadores, né? Aqueles grandes historiadores que falam de Platão, que reconhecem uma maturidade platônica quando escreve a República e reconhecem uma maturidade muito maior de Platão quando escreve as leis, por exemplo. Então nós percebemos que é isso mesmo, isso é uma atenção contínua, um grau elevado de atenção. Mas o professor Livraga também realçava, né, que trabalhando, buscando como ideal essa atenção contínua que os grandes filósofos, os grandes sábios nos dão exemplo, nós também desenvolvemos uma atenção básica, né? Uma atenção básica que nos permite atentarmos essas coisas, né? Não esquecermos onde deixamos as nossas coisas cotidianas, porque estamos atentos a isso, né? Não estamos fechando a porta e com a atenção nas coisas que nós temos que fazer quando chegarmos no trabalho.
Não, eu estou todo aqui, né? Eu estou fechando a porta. Pronto, agora eu estou dirigindo. É bom prestar atenção quando está dirigindo, que pode acontecer um acidente. É bom prestar atenção quando está atravessando a rua, né? Não estar distraído, por exemplo, com o celular, que pode sofrer um acidente. Então, essa atenção cotidiana, essa atenção básica, ela é necessária. E tá certo, muitos dos nossos esquecimentos cotidianos são porque nós nos distraímos muito facilmente, nós nos dispersamos muito facilmente, né? Eu estou pensando nisso, de repente alguma coisa chama minha atenção e outra coisa chama minha atenção. Isso é uma dispersão. E hoje em dia, né, Danilo, a gente sabe que os meios eletrônicos, as redes sociais, né, me sento no computador para comprar alguma coisa, quando eu vejo, eu estou num site de música asiática e etc e tal, né? Então hoje os motivos de distração são muito maiores. E entre essa atenção contínua e essa atenção básica cotidiana, né, Danilo, nós podemos dizer que há um esquecimento intermediário também, cujas consequências nós podemos avaliar no estado geral das nossas cidades, das nossas sociedades, que é o esquecimento da nossa condição humana. Que é justamente essa questão que você também tocou, né? Que é nós nos esquecermos de quais são os nossos valores. Aliás, né, Danilo, de uma maneira pedagógica, do ponto de vista da filosofia, ninguém nos ensina muito bem quais são os nossos valores. Eu sou uma pessoa honesta, João, Maria são pessoas honestas porque receberam uma educação paterna, tiveram, sei lá, bons amigos e bons contatos, mas isso ainda, né, não é digamos assim, o top, o plus dos valores que os indivíduos humanos podem ter como um ideal para que realce cada vez mais a sua condição humana, para que cada vez, né, seja mais fiel, tenha mais fidelidade a esses valores que são próprios da condição humana. Nós percebemos com a falta disso, como você colocou, como você perguntou, o que é que causa esse tipo de esquecimento, ou seja, o que é que causa quando o ser humano se esquece não só das suas chaves, né, não só se fechou ou não fechou o gás, o que já traz muitos problemas, né, não só de fazer aquele trabalho que a professora pediu, ou aquele trabalho que o chefe pediu, mas quando a pessoa se esquece dos seus valores, né, dos valores que são próprios da condição humana, aí nós vamos ver os problemas que hoje abundam a sociedade. Nós poderíamos citar algum deles aí até em parceria, né, Danilo? Um deles, por exemplo, né, é a brutalidade quase animalizante do ser humano. E só aproveitando esse termo que você acabou de citar, José Roberto, você inclusive trouxe um exemplo de uma pessoa que, num momento de almoço, em algum podcast que nós gravamos, a pessoa ficou um pouco estressada com a demora para atender e ela agiu de maneira instintiva. Eu já vi isso acontecer muitas das vezes e é algo que nos deve trazer uma reflexão. Qualquer um de nós pode ceder a isso quando vai almoçar num lugar, está com pressa e de repente toma a frente de uma pessoa ou trata mal o caixa ou aquela pessoa que nos foi atender. Ou seja, quando a gente fala muitas das vezes sem consciência de espiritualidade, evolução, a gente deve se lembrar que essas pequenas atitudes cotidianas nos afastam dessa conduta espiritualizada, ou seja, nos pequenos aspectos instintivos. Se eu não me controlo, como é que eu posso querer ou proferir ou sugerir que as pessoas sejam mais evoluídas, sendo que eu não ofereço esse comportamento nas atitudes mais básicas do cotidiano? Sim, sim. E outros problemas também são a grande quantidade de criminalidade que nós vemos na nossa sociedade, né? Recentemente, uma amiga estava me contando, né, que ela estava assistindo uma reportagem e que viu um casal dentro de um carro, né, em que a moça ela saiu do carro para assaltar uma transeunte, né, pegar a sua bolsa, ameaçá-la com o que poderia ser ou não poderia ser uma arma e voltar para o seu carro e o companheiro ou a pessoa que estava com ela saindo dirigindo sem nenhum problema. E o detalhe é que havia um bebezinho, né, no colo do homem que entregou para a moça e o carro continuou andando. Então nós percebemos que as pessoas se esquecem de tal maneira, né, da sua condição humana, que do nada apareceu uma oportunidade de praticar um crime e se aproveita da situação, né? Então a gente está percebendo de valores básicos, valores humanos, né? Valores que, quando alimentados,
afastam o ser humano de uma criminalidade, não uma criminalidade profissional, mas uma criminalidade de oportunismo. Outros elementos também que nós poderíamos relacionar a esse esquecimento do que é próprio da condição humana são as corrupções de todos os níveis, né? Tanto na esfera privada como na esfera pública, que hoje nós percebemos quando lemos os jornais, se é que ainda lemos jornais, né? Quando acompanhamos as notícias na televisão, acompanhamos as notícias na internet. O que é isso, né, Danilo? É simplesmente o esquecimento, a falta de fidelidade àquilo que o ser humano deve ser. Porque, de certa maneira, né, já dizia Platão, quando falta uma educação de valores, uma educação de profundidade, então o ser humano ele se esquece dessas coisas que se relacionam com o respeito à vida humana, com a própria dignidade humana. E é sempre bom lembrar o mito da caverna de Platão, porque, de certa maneira, nós poderíamos relacionar esse esquecimento da condição humana como ficar acorrentado dentro da caverna e dependentes das sombras. Eu acho que todo mundo conhece um pouco do mito, né, que basicamente descreve pessoas que estão prisioneiras numa caverna sem nunca terem visto a luz do dia, e tudo que elas conseguem contemplar é uma luz que bate na parede à frente dessas pessoas, projetando diferentes sombras, e passaram a vida toda, né, simplesmente num jogo de adivinhação, onde os mais hábeis eram aqueles que distinguiam rapidamente quais eram as próximas sombras, mas todos, ou seja, todos eram livres para opinar sobre qualquer coisa, só que ao mesmo tempo, né, é uma liberdade bastante capciosa, porque você é livre para dizer sobre as sombras, mas você não é livre para quebrar as correntes. Né? Então esse é basicamente o mito da caverna de Platão com relação aos prisioneiros dentro da caverna. E basicamente, né, a falta de memória, a falta que leva à falta de consciência, que leva à falta de uma experiência, um treino, um exercício dessas qualidades próprias do ser humano, acabam tornando o indivíduo dependente dessas correntes. Platão continua o mito, né, dizendo que em algum momento um desses prisioneiros ele quebra suas correntes e progressivamente vai percebendo como é que funciona a caverna, né, de onde é que vem essa projeção que a princípio todos veem na frente da caverna e vai sendo conduzido ou vai se conduzindo pela sua própria falta de medo, pela sua própria coragem, pelo seu próprio espírito de aventura, até sair da caverna e aí contemplar o mundo fora da caverna. Ou seja, contemplar o mundo do verde, contemplar o mundo das águas, o mundo dos animais, o mundo do céu azul, o mundo do céu estrelado, o mundo do sol. E fica tão feliz com isso, né, que em algum momento ele diz assim: vou voltar para a caverna e ajudar outras pessoas a terem consciência desse mundo maravilhoso, arejado, o ar mais puro, mais claro que existe aqui fora. E volta para a caverna, né? Não mais como um prisioneiro, mas como uma pessoa realmente livre, interiormente livre. E aí começam os seus esforços para ajudar as pessoas, né? À medida em que elas se deixem ajudar, à medida em que elas queiram, a também sair da caverna. Claro, de vez em quando é mal compreendido, logicamente, né? Porque é tanto o hábito, de certa maneira, é uma das questões do condicionamento que pode acontecer dentro da caverna, né? Vai condicionando todas as memórias e fazendo esses condicionamentos da memória a uma sensação de conforto, a uma sensação de que é livre para escolher, de que é livre para fazer o que quer, mas aquele que saiu desse jogo de sombras, né, sabe que essa não é a verdadeira liberdade, é uma liberdade condicionada. É uma espécie de... não é nem liberdade condicional, né? É um aprisionamento condicional. E falando agora sobre essa ideia da condição humana, José Roberto, quando a gente reflete um pouco mais sobre isso, como você bem colocou, para que a gente tenha essa memória mais filosófica, mais humana, a gente tem que naturalmente desenvolver também uma condição humana.
Por exemplo, dentro de uma casa, cada um deve ter uma responsabilidade. E quando todos contribuem, quando todos têm essa consciência humana, não só individual, mas consequentemente coletiva, todos contribuem para o todo. Dentro de uma casa, dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade ou de um estado. A consciência humana ela é fundamental, ela é crucial para todo o processo de evolução. Por isso eu gostaria que você falasse desse desenvolvimento da condição humana através de ferramentas filosóficas, através de elementos práticos, para que a gente pudesse refletir sobre essas ideias e, sobretudo, aplicasse elas de maneira bem prática no nosso dia a dia, nas nossas pequenas e também nas nossas grandes experiências. Em tudo, né, Danilo, nós temos que partir pela questão do mérito, né? Quando nós estamos doentes, por uma questão lógica, a gente não procura o padeiro. A gente procura o padeiro para comprar pão. E a gente procura o médico para nos dar conselhos em questões de medicina. Quando nós queremos construir uma casa também, né, a gente não busca o nosso melhor amigo. A menos que o nosso melhor amigo seja um arquiteto ou seja um engenheiro, né? Porque se ele entende de informática, nesse fato de construir uma casa, ele não vai ser muito útil, né? Por mais amigo meu que ele seja, por mais familiaridade que nós tenhamos. Então é uma questão bastante lógica, né? É uma questão bastante simples. Ou melhor dizendo, quando a gente fala dos gregos, né, para eles era muito simples isso. Mesmo na Idade Média, né, a gente vê aquela cultura que fala dos cavaleiros, dos pajens, né, para eles era bastante simples. Um pajem, né, era simplesmente alguém que se unia a um cavaleiro porque ele tinha um sonho de um dia se tornar um cavaleiro tão bom quanto aquele outro, né, quanto aquele que era o seu mestre nessa arte. Então, nós teríamos que reconhecer na nossa vida, nós teríamos que reconhecer na história humana aqueles grandes indivíduos, né, que possam ser exemplo para todos. Claro, como você mesmo colocou aí no início da nossa conversa, né, nós não estamos aqui querendo atribuir verdades absolutas. Então, a pessoa que de repente tem uma viés religiosa, ela vai procurar esse aconselhamento, né? Essa busca de desenvolver uma memória, uma consciência, uma condição humana nos grandes mestres da religião. Tá ótimo. Melhor ter os grandes modelos históricos, né, que já foram não só pelos seus conhecimentos, mas pela sua prática, muitas vezes pelo seu sofrimento na ignorância da época em que viviam, já foram grandes faróis, se tornaram grandes faróis para a humanidade. Seja um Jesus Cristo no Ocidente, um Buda no Oriente, um Krishna, que assim seja, né? Da mesma maneira, não vamos tratar disso de um ponto de vista psicológico, né? Vamos tratar disso de um ponto de vista filosófico. Então, nós percebemos que, através da filosofia, tanto os grandes filósofos, como também os grandes mestres religiosos, são aqueles que demonstraram uma fidelidade à sua própria condição humana. E foram tão fiéis a isso que muitas vezes pagaram o preço da ignorância para transmitir isso para as pessoas das suas épocas. E deixaram algo de tanto valor, de tanta profundidade, né, Danilo, que essas coisas não são esquecidas na memória da humanidade. Então nós temos aí um Jesus Cristo que há 2000 anos, 2100 anos, ensinou a respeito do amor, ensinou a respeito da generosidade, ensinou a respeito da autossuperação, e os seus ensinamentos ainda hoje são válidos, né? Então, olha só o que nós ganhamos a nos aproximar de uma ideia como essa. Nós nos aproximamos de uma ideia, né, de um ideal, de grandes ideais que permanecem na memória da humanidade, às vezes muito pouco praticados, sim, com certeza, mas isso não invalida o valor dessas ideias. Colocar isso na nossa vida é realçar a nossa consciência humana e, consequentemente, a nossa condição humana. A mesma coisa nós podemos falar dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, né, que também falou que mais importante do que vencer um exército é vencer a si mesmo. É mais difícil até vencer a si mesmo do que vencer a um exército. Mas é isso, e também 2000 anos, 2500 anos é algo que está profundamente marcado na memória humana.
Então, nós podemos nos aproximar e nos apropriar desse ensinamento. Nos aproximar, né, entendê-lo para que isso fique como uma experiência na nossa própria memória. E quando nós precisemos desse recurso, dessa ferramenta, dessa arma, desse escudo, nós possamos sacar isso para que a gente ensaie isso no nosso dia. Ensaiamos esse valor do amor para Jesus, o valor da justiça para Platão, o valor da felicidade para Aristóteles, o valor do vencer a si mesmo do Bhagavad Gita ou de Siddhartha Gautama ou Buda, para que isso nos enobreça, né? É importante nos aproximarmos desses grandes filósofos como um estudo para que o exemplo da vida dele e os ensinamentos sejam mais um desses conhecimentos que nós possamos agregar à nossa memória, consequentemente agregar à nossa consciência, para que nós possamos entender isso do ponto de vista mental, sentir a realidade do ponto de vista dos nossos sentimentos, das nossas emoções e termos a oportunidade, né, de dignificarmos a nossa ação, colocando algo que a nossa consciência integra, algo que a nossa razão compreende, algo que o nosso amor, né, unifica com a nossa necessidade de vivenciar isso. Isso nos enriquece muito, né, Danilo? E esses são apenas alguns grandes mestres da humanidade, alguns grandes filósofos que nós buscamos estudar para que os seus ensinamentos não sejam simplesmente ensinamentos que fiquem nos livros. Não, para que a gente possa reconhecer o valor deles para a história da humanidade e, consequentemente, pode participar da nossa vida, pode participar da nossa consciência que busca se realizar, busca crescer, possa se integrar à nossa memória para que a gente sinta que não é um ensinamento de um Platão, mas é o meu ensinamento, é o meu conhecimento. E com isso, né, quando eu resolvo exercitar essas máximas na minha vida, eu faça isso com segurança, eu faça isso com um senso de que com isso eu estou cumprindo o meu papel, eu estou cumprindo a minha missão. E Danilo, o que é que nos deixaria mais felizes do que isso, né? O que é que deixa uma pessoa mais feliz do que a pessoa que trabalha naquilo que ela gosta e lhe rende o seu sustento, está se relacionando com o homem ou com a mulher que sente que faz parte da sua vida, tem a sua família, tem a sua casa, e essas coisas, né, quando elas são realizadas, elas nos deixam felizes. Do ponto de vista da filosofia, um grau a mais de sabedoria que nos aprofunda nos mistérios de nós mesmos, que nos ajuda a convivermos bem na sociedade em que nós vivemos e nascemos, que nos ajuda a como diz o Pequeno Príncipe, né, como diz a raposa ao Pequeno Príncipe, ao olhar para você, né, os campos de trigo que o pão não serve para mim comer, os campos de trigo faz sentido. Então, isso é crescer como ser humano, né, Danilo? Irmos dando sentido a todas as coisas à medida em que nós vamos reconhecendo que a nossa missão é termos cada vez mais valores, cada vez mais virtudes e vivenciá-los no meio ambiente em que nós vivemos. É natural, não é, José Roberto, que a gente ganhe muito como ser humano atuando através dessa memória filosófica, vivendo um pouco mais dessa memória filosófica. É evidente que ela vai nos trazer uma série de benefícios, porque algo que é bom, justo e valoroso, como essa ideia de uma memória mais filosófica que tem a ver com virtudes e valores, consequentemente vai nos trazer uma série de benefícios e não vai nos trazer nenhum mal, evidentemente falando. Então, gostaria que você pontuasse os principais elementos de benefícios dessa memória filosófica. Ô Danilo, você que é uma pessoa bastante sociável, que tem bons amigos, né? Não te dá uma felicidade enorme quando você se encontra e bate um papo com esses amigos? Sem dúvida, José Roberto, é algo muito especial e profundamente prazeroso. Exatamente. Nós podemos dizer, né, que o que nós ganhamos com isso é um aprofundamento desse espírito de amizade, desse espírito de fraternidade. Sêneca dizia, né, que a maior alegria do ser humano é quando ele se aproxima dos sábios. Por quê? Porque os sábios, né, vão dar conhecimentos, vão dar ensinamentos que já foram limpos pelo tempo e que quando o indivíduo ele coloca em prática esses ensinamentos, né, não vão colocá-lo em rascadas, né? Não são maus conselhos, são bons conselhos. Percebe isso? Então é um outro nível de amizade. Como nós, né, sentimos um prazer quando nos encontramos, conversamos, nos inteiramos.
da vida e da história de alguns amigos nossos, nós podemos romper essa memória do momento presente e encontrar nos grandes mestres, nos grandes sábios, amigos em todas as épocas da humanidade. Seja amigos da antiga Grécia, seja amigos do antigo Egito, seja amigos, né, do Japão clássico, do Tibete clássico, é um outro nível de amizade também, com conselhos à nossa disposição de indivíduos que querem o nosso bem porque sempre demonstraram nos seus atos querer o bem da humanidade, amar a toda a humanidade. E isso é muito interessante, né? Eles nos ensinam essa dimensão, essa quarta dimensão da amizade, e nos ensinam também essa quarta dimensão da afetividade, essa quarta dimensão do amor. Né? A gente começa a perceber e exercitar um amor que não é simplesmente físico, ou não é simplesmente passageiro, ou não é simplesmente uma paixonite. Começamos a sentir afeto, né, calor pelos sábios, que nem Pitágoras, né? Pitágoras se chamava Filosófos, amante da sabedoria, amigo da sabedoria. E nós também podemos ter essa experiência. E olha, Danilo, pelo menos o que a gente vê na história dos grandes sábios da humanidade, né? É uma experiência que vale a pena guardar no nosso coração, no cofre de ouro da nossa alma, porque isso, amigo, isso dá sentido a quando nós rimos. E rir é muito importante porque rir vai nos tornando mais calorosos e também vai dando experiência, vai dando sentido também às nossas lágrimas. Chorar, né? Não chorar copiosamente, mas às vezes chorar calado, né? Diante de um pôr do sol que se põe, diante de uma obra de arte, diante de nos sentirmos impotentes porque há um amigo ou há uma situação dos seres humanos que nós não conseguimos resolver. Isso é muito bom, porque isso mexe com a nossa comoção, mexe com o nosso coração. Isso nos torna mais ternos mesmo, né? Ou seja, nos faz participar melhor da ternura. Então é isso, né, Danilo? Termos esse tipo de memória filosófica, termos experiências, nos permite nos aproximarmos, guardarmos os ensinamentos desses sábios até senti-los como nossos amigos, né? Para que eles possam nos ajudar, nos dar as respostas que nós precisamos para irmos resolvendo os desafios próprios da nossa vida. Encerrando então a nossa conversa de hoje, José Roberto, eu gostaria que você finalizasse fazendo uma síntese das principais ideias para que a gente possa refletir e viver um pouco mais dessa memória filosófica que você nos falou hoje. Perfeito, né, Danilo? Lembrando um pouquinho que a memória tem a ver com guardar experiências, né, para podermos localizá-la em algum momento na nossa própria... aconteceu conosco e podermos resgatá-la sempre para que a gente possa resolver as situações que nos afligem e podermos sentir que com isso estamos nos construindo, estamos nos elaborando, estamos, digamos assim, né, fazendo um upgrade do que deve ser o ser humano para o futuro. Porque a filosofia sempre buscou isso, né? Sempre buscou ser útil, principalmente para que nós busquemos o sentido da vida, busquemos o sentido da nossa vida, para que nós nos aproximemos de um conceito cada vez mais profundo de bondade, não bondade por moda, não bondade por alienação, mas uma bondade que seja escolhida e alimentada porque eu escolho os meus critérios de ação. Eu escolho o ser generoso, eu escolho o ser fraterno. Por mais desafiante que isso seja, por mais difícil que seja saber por onde começar, ainda assim, né, isso nos humaniza, isso nos aproxima do exemplo de todos esses grandes amigos históricos que foram os filósofos e sábios de todas as épocas. E é isso, né, Danilo? Basicamente, nos ajudar a guardar essas experiências nos ajuda a buscarmos o sentido da nossa vida e irmos descobrindo algo desse grande mistério do porquê estamos aqui e também a desenvolvermos a nossa própria bondade, a nossa própria generosidade interior, porque isso nos enriquece e isso nos humaniza cada vez mais. Com certeza, José Roberto. Dessa maneira encerramos o nosso podcast de hoje, lhe agradecendo a presença e, claro, desejando que seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Danilo. É sempre um grande prazer podermos trocar algumas ideias filosóficas, né, contigo e também com todas as pessoas que há algum tempo nos acompanham. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo através também do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Yosef Hayrin e chama-se Sinfonia número 49 em Fá menor, A Paixão.